Conversar com Marcos Lacerda, da Rádio Band News FM, sobre o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que testou positivo para o coronavírus. Lacerda, uma boa tarde para você. Witzel segue isolado, ele vai permanecer isolado e despachando, ou seja, ainda exercendo o cargo de governador? Sim, Pablo, boa tarde a todos do Band News TV mais uma vez. Ele vai ficar no Palácio Laranjeiras, que é bem próximo ali ao Palácio Guanabara, também na zona sul do Rio de Janeiro, próximo à sede do Batalhão de Operações Especiais, é uma área isolada. Para quem se lembra, foi onde o ex-governador Luiz Fernando Pezão foi preso. Ele estava no Palácio Guanabara e acabou sendo preso onde está agora o governador Wilson Witzel. Foi diagnosticado com a Covid-19, divulgou o vídeo agora há pouco, que a gente publicou aí essa imagem ao lado do vídeo do governador. Começou a sentir os sintomas de falta de ar, dor na garganta, febre, perdendo o olfato, perdendo o paladar. Fez o exame e foi confirmado a Covid-19. Nós tivemos hoje também, Pablo, a divulgação do laudo do comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Roberto Roubadei, com a Covid-19. Ele que fez o teste no último domingo no Hospital Central do Corpo de Bombeiros. Então, pode ter tido aí um contato com o governador do Rio, Wilson Witzel. Não é o primeiro político aqui no estado do Rio de Janeiro confirmado com a doença. Nós já tínhamos o prefeito de Duque de Caxias, o Washington Reis, que foi confirmado no domingo, está internado no Hospital em Botafogo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. E hoje nós tivemos a confirmação também do prefeito Vaguinho, de Belfor Roxo, dos prefeitos bem polêmicos da Baixada Fluminense. O Vaguinho voltou para casa. O filho dele, de 15 anos, também foi confirmado com a doença e está em isolamento domiciliar, assim como também o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Roberto Roubadei, que foi para casa, e todos os familiares e todos aqueles que ele esteve próximo vão fazer testes e estão mantidos aí nessa quarentena. O Rio de Janeiro, da Lacerda, é o segundo estado com o maior número de casos e também de mortos pela doença. Os dados atualizados de hoje ainda não saíram, né? Eles devem sair no fim da tarde, né? Isso, os dados de hoje ainda não saíram. A gente superou aí 3 mil casos. A capital fluminense com mais de 2 mil casos já confirmados da doença. A gente tem um contraponto em relação a mortos, né? Porque no Rio de Janeiro, a capital fluminense é que lidera de mortes, a segunda cidade é Duque de Caxias. Mas em casos confirmados, Duque de Caxias é apenas a 5ª cidade. Tem uma taxa de letalidade muito mais forte do que as outras cidades aqui do Rio de Janeiro. A gente lista aí Volta Redonda, Niterói, que é em segundo lugar, Nova Iguaçu, São Gonçalo são as principais aí com o problema da Covid-19. Geralmente por volta das 5 da tarde, o governo do estado divulga o balanço do dia de hoje, junto com a publicação do Ministério da Saúde, que também acontece por volta das 5 da tarde. Aí eles têm essa atualização aqui do Rio de Janeiro. Será, o Estado acabou renovando o decreto, né, que prevê o isolamento social e o fechamento de diversas áreas, comércio e tudo mais, até o dia 30 de abril, né? Isso, um decreto publicado pelo próprio governador Wilson Witzel, prorrogando. Alguns municípios já haviam estendido um pouco mais essa questão do isolamento social e também o fechamento de comércio. Chegou-se lá atrás o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pensar em caminhar aí por um isolamento vertical, mas isso não foi para frente, com os casos pulverizados no Rio de Janeiro. A gente fala aí de praticamente 2 mil casos, cerca de 2 mil casos aqui na cidade, o primeiro contra 190 casos, arredondando em Niterói. Então a gente tem uma diferença muito grande da capital fluminense para as outras cidades em termos de casos confirmados da doença. A capital fluminense está com um número muito maior do que os outros municípios. Então, o prefeito Marcelo Crivella decidiu recuar um pouco. Domingo será inaugurado o hospital de campanha no Rio Centro. Outros hospitais estão sendo construídos aqui na capital e também na pontos da Baixada Fluminense e região metropolitana para tentar segurar. A gente tem hospitais aqui, Pablo, como, por exemplo, o Ronaldo Garzola, que é o principal para receber os pacientes de Covid-19 no município do Rio de Janeiro, um hospital municipal. Ele estava com 90% da sua capacidade de leitos de UTI ocupados por pacientes com coronavírus. E agora há pouco a prefeitura divulgou que vai abrir mais 10 leitos para ajudar aí no combate à doença, para a internação. A gente tem 1/3
dos leitos de toda a rede pública, tanto municipal quanto estadual, no estado do Rio de Janeiro, ocupados por pessoas com a Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 70% dos leitos estaduais são de pessoas que estão internadas em UTI com o coronavírus. Então, os números estão aumentando. A gente tem um número maior de casos sendo confirmados. Para se ter uma ideia, nas últimas 24 horas foram mais de 300 casos confirmados da doença na cidade do Rio de Janeiro. Foi o maior número em 24 horas registrado. O outro tinha sido de 191. E no comparativo de sábado para domingo, foram 91 pessoas confirmadas com a doença. E de domingo para segunda foram 321. Então foi um número muito grande, né? Se a gente olhar a curva de pessoas infectadas com a Covid-19, essa última medição que nós temos foi um salto gigantesco de pessoas com a doença. Agora é aguardar a de hoje para saber se essa curva vai continuar ou se ela dá uma reduzida, se foi uma questão apenas de fim de semana, que teve uma testagem um pouco menor.